E o novo templo, né, Congregação de Olímpia, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, foi inaugurado neste fim de semana. Pois é, o nosso Notícias do Bem foi até lá e a gente vai mostrar para você como foi esse dia, uma reportagem especial que você vai acompanhar só um trechinho agora. Dezenas de membros e visitantes marcaram presença na inauguração do templo. A previsão é que agora a Congregação Presbiteriana de Olímpia se organize como igreja até o final deste ano. Por isso, o trabalho missionário seguirá se expandindo por aqui. Olímpia é uma cidade turística. Segundo a prefeitura, 54 mil pessoas vivem aqui. O alvo é evangelizar todos os bairros por meio do discipulado e ações evangelísticas. Nosso interesse é que a obra do Senhor continue. Nós estamos fazendo vários focos de trabalho. Vamos começar nessa semana o trabalho com a capelania, com a companhia militar aqui. Já temos dado um apoio a uma escola, inclusive recebemos Bíblias e livros do Evangelho de João para distribuir numa escola aqui. Então, nós já temos distribuído panfletos, vamos começar agora em setembro trabalhos com pequenos grupos, estamos bem entusiasmados. A gente formou uma equipe de trabalho, nós temos focado em ensinar os irmãos que eles são missionários e assim envolvendo aqueles que são próximos aos irmãos, mas também atingindo de maneira exterior, de maneira externa, várias pessoas, vários grupos, através de evangelização e entrega de folhetos, através de formação de pequenos grupos e também de capelania militar e escolar. Contudo, a partir de agora a gente vai começar a trabalhar com estratégia de pequenos grupos que faz com que, de maneira mais fácil, as pessoas cheguem às suas casas, porque esse contato externo a gente já tem consciência que faz a igreja conhecida, mas o que cria vínculo e faz as pessoas virem de fato é a confiança do dia a dia. Então, através dos pequenos grupos, a gente vai alcançar aqueles que são próximos dos irmãos, aqueles que já têm confiança, eles conhecem, são parentes, colegas de universidade, do trabalho, e a gente entende que essa estratégia é muito boa, a de pequenos grupos. É muito difícil você simplesmente trazer uma pessoa da rua para vir ao templo, mas ela vai à casa de uma pessoa da igreja e aí se familiariza, entende como é que é a nossa visão e passa a vir ao templo. É uma consequência natural. Mas isso não vai nos dispensar a ação que vamos ter ainda de continuidade de entrega de folhetos. A gente faz louvor ali na avenida principal, a gente já distribui folhetos no dia a dia, mas vamos continuar intensificando agora um trabalho. Abriu-se uma porta essa semana, inclusive, de capelania militar. Eu serei o capelão da companhia aqui de Olímpia, então uma vez por semana eu vou estar ministrando. Eu recebi o contato de um oficial de lá e Deus tem aberto várias portas, tem sido maravilhoso. Pois é, daqui a pouquinho você vai acompanhar a reportagem completa, né? A gente vai ver como é que foi a inauguração, como é que foi esse dia lá em Olímpia, aqui no interior do estado de São Paulo, pertinho de Rio Preto ali. Ai, que legal, vamos acompanhar. Dia 12 de agosto de 1859, a data da chegada do missionário norte-americano Ashbel Green Simon, fundador da Igreja Presbiteriana no Brasil. E durante esse mês, né, em que comemoramos o aniversário da denominação e o mês de missões da igreja, nós vamos conversar agora com missionários da JMP para conhecermos ainda mais sobre todos os trabalhos e ações. Pois é, e para começar, né, nessa segunda-feira, para começar a nossa série de entrevistas aqui, nós estamos recebendo o diretor executivo da Junta Missionária de Pinheiros, reverendo Mariano Alves Júnior, que está ao vivo aqui nos estúdios do Notícias do Bem. Pastor, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez aos estúdios do Notícias do Bem para falar desse assunto tão importante, né, que tem a ver com a nossa denominação. Afinal de contas, agosto é o mês de aniversário da IPB e agosto é o mês de missões, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, exatamente por conta da nossa organização, né, por conta da chegada do missionário Ashbel Green, não é isso? Bom dia, seja bem-vindo, pastor. Bom dia, querido. Muito bom poder estar aqui nos estúdios da IPP-TV, aqui no Notícias do Bem. E um mês, que é o mês de agosto, eu costumo dizer, quem já me conhece há muito tempo, que o mês de agosto é o que mais dá gosto na IPB, por estarmos comemorando, né, o aniversário da chegada do primeiro missionário presbiteriano em solo brasileiro com a missão de plantar uma igreja para os brasileiros, diferente das outras tentativas de entrada da teologia reformada, não é, do evangelho com a cosmovisão reformada que houve antes dele.
Porém, Symington desembarcou no dia 12 de agosto de 1859, lá no porto do Rio de Janeiro, aonde ali, de forma muito tímida, começou o primeiro trabalho, contando com 8 crianças, entre crianças e pré-adolescentes, e um adulto já ancião chamado Manuel, que era português. Então ali iniciou a Igreja Presbiteriana do Brasil, e graças a Deus hoje, depois de 162 anos, nós estamos presentes em todos os estados brasileiros. Nós temos hoje 11 seminários, 3 institutos bíblicos, muitas obras sociais que são mantidas por igrejas presbiterianas. Temos hoje mais de 6.000 igrejas presbiterianas, mais de 1.400 congregações. Temos hospitais que são ligados à igreja presbiteriana, institutos educacionais como o Mackenzie, que está aí beirando 150 anos da sua fundação, outras escolas muito antigas espalhadas pelo Brasil. Então, não falta motivos para nós festejarmos o mês de agosto, esse mês missionário, e poder dar uma atenção especial para aqueles que estão na linha de frente, né, os nossos plantadores, missionários e missionárias. Muito bom, reverendo. E assim, durante esse período, né, nós iremos conversar com vários missionários, pastores de diversos cantos do Brasil e até fora, né? A importância, pastor, desses trabalhos, dessas ações todas, desses trabalhos missionários. Nós temos até imagens que nós já mostramos aqui, estamos até mostrando de obras, de construções, de igrejas que são construídas, de tantos trabalhos, né, e campanhas que são realizadas. Mas quem está na linha de frente, quem está lá acompanhando, recebendo e até norteando, né, esses campos, são eles, né, são os missionários, né? A importância desses trabalhos, dessas pessoas e das nossas orações também ali, pastor? Sem dúvida, para a estrutura do trabalho missionário, você precisa ter algumas vamos dizer assim, algumas instituições. Nós temos que ter a instituição que envia o missionário, nós temos que ter a instituição que ensina e capacita o missionário, e nós temos que ter as instituições que sustentam os missionários. Então, na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos algumas agências que foram criadas. A mais antiga delas é a Junta de Missões Nacionais, que, completando aí 81 anos de sua organização, que foi no mês de setembro, dia 9 de setembro de 1940, quando a Junta de Missões foi organizada, tendo como objetivo juntar forças com as agências norte-americanas que trabalhavam no Brasil. E agora a nossa denominação também no gerenciamento, na supervisão, no preparo e na contribuição para expandir o presbiterianismo, o evangelho no Brasil. Mas nós temos no Brasil, como hoje está sendo comemorado, né, nós temos vários países dentro do Brasil. As missões transculturais são de suma importância, tem aí a PMT, que é a nossa agência presbiteriana de missões transculturais, que aí envia missionários, capacita os missionários para trabalhar em vários lugares fora do Brasil, mas também dentro das diversas etnias que tem dentro do nosso país, que tem uma dimensão continental. E a igreja local, Tainá, tem uma importância muito grande, não só em orar pelos missionários, mas também divulgar os seus trabalhos, ajudar no sustento dos missionários. E é muito importante porque eles estão lá na linha de frente, trabalhando, construindo, evangelizando, né? Famílias inteiras envolvidas que se dedicam em tempo integral para o trabalho missionário. Então, na realidade, eles que são os heróis, né? Os heróis que estão na linha de frente no trabalho missionário. Pastor, o senhor falou a respeito do trabalho da PMT, né, das missões transculturais, mas a gente sabe que hoje o trabalho de missões ele é dividido em várias frentes, né? A gente tem missões urbanas, tem missões transculturais. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito dessas vertentes, vamos dizer assim, das diferentes vertentes do trabalho missionário hoje que são realizadas no Brasil pela Igreja Presbiteriana. Bom, quando no passado nós falávamos em enviar missionários no Brasil, a ideia era alcançar pelo menos uma cidade. Alcançar, porque nós estávamos
com uma necessidade muito grande de mandar missionários. Lembrando que há 162 anos atrás, em 1859, nós tínhamos pouquíssimas cidades estabelecidas. Hoje nós temos mais de 6 mil, praticamente cidades 5.800, mas quando coloca aí patrimônios, como chama, distritos, né, povoados, nós vamos para mais de 8 mil localidades espalhadas pelo Brasil. Então nós temos a necessidade, primeiro, nacional, de enviar missionários para todos os cantos do nosso país. Nós temos a questão urbana, que é as cidades que se multiplicaram, tornaram-se grandes centros urbanos, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, são as referências, Salvador, Fortaleza, Recife, Belém do Pará, né? Manaus. As grandes cidades brasileiras, nós vemos que há uma porcentagem ainda pequena de evangélicos. E principalmente quando nós falamos da fé como nós cremos, uma visão reformada, o evangelho em que a Bíblia, né, é inerrante, onde a prática e a vida cristã tem que ser dentro dos princípios bíblicos, que é o que nós, como presbiterianos, zelamos por isso. E temos as missões rurais, as pequenas cidades que têm que ser alcançadas, os sertões. Muitas missões estão aí levando a palavra de Deus nos sertões. A Junta Missionária de Pinheiros, junto com a Junta de Missões Nacionais, ali na Chapada Diamantina também, levando o Evangelho do Senhor lá rumo ao sertão, com o pastor Marcos Severo, lá no Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, também cooperando na evangelização desses pequenos lugares, e trabalhamos também apoiando o projeto Amanagé, junto lá ao Ricardo Lindólio, né, e toda a equipe que trabalha ali, evangelizando os povos ribeirinhos, indígenas. Então são todas essas frentes que nós temos no trabalho missionário. Muito bom. E, reverendo, como é que nós estamos hoje, né? Quantas congregações nós temos hoje na JMP, na JMM? Como é que nós podemos conhecer um pouco mais esses trabalhos, Isso. né? Bom, a Junta de Missões Nacionais, eu tive o prazer de trabalhar por 30 anos, já plantou com certeza mais de 1.000 igrejas durante a sua organização. Construiu templos, escolas, casas pastorais e, através do trabalho da Junta de Missões Nacionais, a IPB se estendeu, estando presente em todos os estados da federação. Quando nós falamos agora da nossa Junta Missionária de Pinheiros, a Junta de Pinheiros colaborou diretamente com o projeto 5010 São Paulo, né? Estamos aí finalizando as 50 igrejas. Tivemos a inauguração de Olímpia agora, né? Vamos ter Valparaíso e Miguelópolis, fechando assim esse ciclo do 5010 São Paulo. Hoje temos congregações próprias, 18 congregações próprias, mais 46 parcerias de plantação e revitalização de igreja no interior de São Paulo e em diversos estados brasileiros, principalmente na Paraíba, na Bahia, Sergipe, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Nós temos 15 projetos transculturais, entre eles com povos indígenas, né? Em Roraima, nós temos lá no Amazonas, nós temos esse tipo de trabalho, e também parcerias na Missão Kaiowá, aí na região de Dourados, temos também missionários nossos atuando ali. E de forma muito especial, estamos diretamente plantando uma igreja presbiteriana em Pistoia, lá na Toscana, na Itália, através do trabalho do pastor Samuel e sua esposa Érica, que já está estendendo também para lugares como Roma e outras cidades italianas. E com muita alegria agora, semana passada, o nosso querido pastor Rafael já chegou na Espanha, né, já está em Toledo, onde está iniciando o processo de plantação de uma igreja presbiteriana em parceria com irmãos reformados, presbiterianos, ali naquela região ali da Espanha, né? Então nós estamos com esses projetos aí, construções, estamos diretamente ajudando cerca de 9 construções diretas agora e parceria, né? Tivemos inaugurações na Bahia,
em Brota de Macaúbas, tivemos inauguração lá na congregação do Cachoeirinha, lá na região de Wagner, também na Bahia. Inauguramos Miguelópolis agora recentemente, com o projeto Mão na Massa. Olímpia, agora, de setembro para outubro, Valparaíso também estará inaugurando um belíssimo templo em parceria com a JMN e com a Igreja Presbiteriana da Coreia do Sul. Então, é muito trabalho. E tem mais trabalho, porque tem o projeto 105, que daqui a pouco eu vou querer que o senhor fale um pouco mais a respeito desse trabalho do projeto 105. Mas o senhor falou do trabalho desenvolvido na Europa, né, das missões transculturais. Quando a gente pensa, às vezes, em missão fora do Brasil, meio que imediatamente a gente associa com a África ou com a janela 1040. Quer dizer, na verdade, existe uma necessidade muito forte também hoje de missões na Europa, né, pastor? A Europa hoje é um campo missionário fundamental para o Evangelho. Eles trouxeram a mensagem do Evangelho, né, a mensagem reformada aqui para o chamado Novo Mundo, então, mas hoje o Novo Mundo está tendo que exportar missionários e levar essa mensagem de volta porque ela se perdeu lá, né, pastor? Hoje o velho mundo depende do envio de missionários pelo Novo Mundo. O trabalho que foi feito com vários avivamentos e expansão do Evangelho na Europa, golpes atrás de golpes, e muitas vezes o secularismo invadiu igrejas, invadiu denominações, templos fechados, pouquíssima frequência, e hoje a Igreja Evangélica Brasileira tem assumido essa responsabilidade de enviar missionários para a Europa. E a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, através da JMP, assumiu também a sua cota de responsabilidade, ajudando no envio de missionários e sustentando integralmente esses missionários que estão sendo enviados com todo o custo para plantar de fato a igreja e revitalizar também igrejas na Europa. Então a Europa está agonizando, irmãos. O crescimento muçulmano tem sido enorme na Europa e o Evangelho tem que dar resposta a isso e temos que preparar, equipar, principalmente, Roberto, um dos projetos da IPP é ajudar na preparação de obreiros nacionais, obreiros de lá, capacitar a gente de lá para que possa, sim, facilitar o custeio e o envio, né, de missionários. Muito bom. E, reverendo, olha, nós já acompanhamos algumas de suas viagens, né, no qual o senhor tem ido visitar algumas congregações, alguns trabalhos, né, acompanhando as obras pelo nosso Brasil. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse novo projeto 105, né? Nós já algumas vezes já falamos um pouco, mas gostaria que o senhor explicasse para a gente um pouquinho mais, assim, e como ele está, o andamento dele. Que fase que a gente está, que fase né? que nós estamos, né? Bom, fresquinha a notícia, né? Amanhã começamos a reunião que vai definir as 20 primeiras congregações que serão apoiadas pelo projeto 105 Brasil. Foi aberto as inscrições no dia 11 de julho, encerradas as inscrições no dia 30, 31 de julho. Recebemos cerca de 52 pedidos de parcerias, sendo que alguns deles não estavam dentro do critérios, que eram congregações em processo de organização. 35 deles estavam no critérios e serão examinados, analisados com muito cuidado pela comissão da Junta Missionária de Pinheiros, que vai, assim, fazer o levantamento dos custos orçamentário e verificar aqueles 20 que vão ser aprovados para dar início em 2022. Então, o projeto nasceu no coração do pastor Arival e compartilhado com a diretoria da Junta de Pinheiros, que é ajudar na aceleração de consolidação de algumas congregações de igrejas que precisam de um suporte, né, de um aporte, de ferramentas que possam facilitar o andamento da consolidação de organizar aquela congregação e igreja. Então, graças a Deus, a resposta foi muito rápida, né? E nós recebemos de todo o Brasil, tem projetos de todas as regiões do Brasil que chegaram e a nossa equipe trabalhou em cima, ligou aqueles que tinham dúvidas e de documentação disso foi feito. Então, está aí, a resposta é essa. O projeto é, em 5 anos, abençoar 100 congregações
a se tornarem igrejas. Pois é, vamos selecionar as 20, então as primeiras 20 vão ser selecionadas a partir dessa reunião de amanhã. Aí a ideia é que até o fim de agosto, é isso? Até agosto do ano que vem essas congregações estejam organizadas como igreja, e aí no ano que vem começa a receber projetos novamente, começa o ciclo novamente para receber mais 20. Essa é a dinâmica do projeto, pastor? Isso. Nós vamos... Tem alguns projetos que serão aprovados por 1 ano e outros por 2 anos, dependendo da configuração de cada congregação. Porém, ele inicia em janeiro de 2022. Alguns vão encerrar em dezembro, outros vão encerrar só no ano de 2023. Porém, depois que esses estão aprovados, vai ser aberto, né, inscrições para mais 20 projetos para começar no ano de 2023. E aí isso vai continuar durante os próximos 5 anos, então, para que possam ser alcançadas essas 100 congregações, né, organizadas como igrejas, não é isso, pastor? Isso, Esse é o objetivo. Isso. Agora, pastor, eu queria que o senhor desse uma mensagem final, então, para a gente a respeito desse mês do presbiterianismo, desse mês de missões, porque, afinal de contas, a gente está falando aqui de missões, de congregações, de missão na Europa, de projetos de congregações que vão se transformar em igrejas, mas, na verdade, a missão precisa fazer parte do nosso dia a dia também como crentes, né, pastor? A gente faz missão em casa, a gente faz missão no trabalho, a gente faz missão no nosso dia a dia, a gente faz missão quando a gente está fazendo compra no supermercado. Tem todas essas frentes que a gente precisa lembrar de que nós também somos missionários e precisamos ter cada vez mais consciência desse trabalho, né, pastor? Com certeza. Eu costumo dizer que a igreja, ela começa em Jerusalém. Então, a nossa Jerusalém é missionária, porque se Jerusalém deixar de ser missionária, não haverá nem Samaria, nem Judeia, nem os confins da terra. Então, nós precisamos entender que na igreja local, você faz missões. Nós entendemos que a IPPTV, ela é um departamento missionário. Ela ajuda a produzir programas, ela ajuda a proclamar, a divulgar através da mídia, do seu canal, o Evangelho. A nossa editora, a editora Hebron, é missionária, Sim. porque visa literaturas que possam edificar o povo de Deus, que possa fazer com que o povo de Deus viva a verdadeira vida cristã, com a boa literatura também, com material a ser distribuído e compartilhado. Tudo o que fazemos na Junta de Pinheiros, na Igreja de Pinheiros, é em prol da evangelização. Então você, presbiteriano, é um missionário. Você precisa exercer esse ministério aí em sua casa, com seus filhos, aí no seu condomínio, aí nas suas redes sociais, no seu local de trabalho e de estudo. Esse é o desafio que temos como presbiterianos, é fazer o trabalho missionário local, regional, nacional e transcultural. É fazendo em Jerusalém e até os confins da terra. É a palavra e o desafio que eu deixo para vocês. Certo. Reverendo Mariano Alves Júnior, diretor executivo da Junta Missionária de Pinheiros, participando ao vivo com a gente aqui no Notícias do Bem. Pastor, obrigado pela sua participação e a gente vai continuar se falando muito, né, aqui no nosso Notícias do Bem a respeito dos muitos trabalhos, graças a Deus, da Junta Missionária de Pinheiros. Até a próxima, então.